Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus. Quero convidar você junto comigo a tomar a tua palavra neste dia. O evangelho de hoje que se encontra em João, no capítulo 2, dos versículos 13 ao versículo 22. E a palavra de hoje vai nos dizer assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: Tirai isto daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: Que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: Destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante deste evangelho hoje, onde nós vemos que Jesus, ele expulsa os vendilhões que estavam no templo, expulsam aqueles que estavam com as mesas postas a negociar, a mesa dos cambistas, dos trocadores de moedas. Jesus é este que olha para o templo e vê de que forma que estava sendo lidado com todas as coisas ali no templo. Irmãos, o convite do Evangelho para nós hoje, da mesma forma que Jesus entrou ali no templo naquele momento, ele fez aquele chicote e expulsou os vendilhões do templo, porque ali não era o local deles estarem. O templo é santo. Aquele local era o local do Deus vivo e verdadeiro. Da mesma forma, Jesus estava dizendo do seu corpo, que seria glorificado, que haveria a morte, a paixão de Jesus Cristo e que depois se haveria também a ressurreição. Mas eles não compreendiam. Irmãos, hoje o convite do Evangelho, ele nos faz este grande convite de olhar para dentro de nós. O templo que também somos nós, o nosso interior. Porque muitas vezes também no nosso interior residem estes vendilhões, estes trocadores de moeda, estes que sempre querem negociar algo dentro de nós, irmão, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, no nosso interior. Muitas vezes residem também essas mesas dos cambistas que estão no lugar errado, no tempo errado, que estão no nosso interior tentando fazer trocas, tentando comprar, horas tentando vender, horas tentando fazer essas trocas. E nós precisamos clamar hoje, irmãos, que Jesus ele venha com este chicote a se levantar no nosso interior e a expulsar esses vendilhões que tantas vezes se encontram no interior do nosso coração. Estas mesas dos cambistas que tantas vezes se encontram nos nossos pensamentos, estes falsos deuses, estes falsos altares que tantas vezes nós levantamos em nós. Vejam que os discípulos se recordaram daquela passagem que diz: O zelo por tua casa me consome. Jesus ali ele estava zelando pela casa do Pai. Por isso ele expulsou aqueles cambistas. Irmãos, nós também precisamos zelar
pela nossa casa interior. Nós precisamos cuidar da nossa casa interior, nós precisamos cuidar da nossa vida de espiritualidade. Precisamos cuidar, precisamos tomar conta, precisamos estar atentos, vigilantes com o templo que nós somos, fisicamente o nosso corpo, o que nós temos feito com o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Temos rasurado, temos deteriorado com os prazeres do mundo, com as, vamos dizer assim, com as modas do mundo, o que nós temos feito com o templo do nosso corpo físico? O que nós temos feito? De que forma nós temos nos vestido? Qual é a postura como cristãos que nós temos tido? Qual a tua postura como homem? Quais são as vestes que você tem usado? Condiz com o homem cristão? Condiz com o homem de fé? Te faz zelar por este corpo, o templo do Espírito Santo que Deus te deu? Como marido? Como homem solteiro? Será que nós temos zelado por isso, irmãos? Como mulher, será que eu tenho zelado do meu corpo como mulher? Na minha postura como mulher, seja casada, seja solteira? De que forma eu tenho me vestido? Será que eu tenho tido pudor, modéstia nas minhas vestes? Na minha forma de ser, na minha forma de agir, de me sentar, de falar, de expressar? Será que como mulher eu tenho expressado o Cristo? Eu tenho zelado, eu tenho me consumido por este zelo, por este templo que é o meu corpo, que Deus me deu? Irmãos e irmãs, tudo isso são coisas que nós precisamos pensar, que nós precisamos todos os dias nos policiar, porque como cristãos, nós não podemos agir, ser e expressar qualquer coisa. Nós precisamos ser, agir e expressar aquilo que Cristo nos pede. Por isso não podemos assumir qualquer postura. Por isso não podemos andar conforme o mundo nos pede e nos prega, conforme a moda do mundo. Mas eu preciso ser mulher à imagem da Virgem Maria. Eu preciso ser homem à imagem de São José. Eu preciso lutar por ser uma pessoa casta, pobre e obediente espiritualmente. Casto, que tem somente a Deus como seu único amor. Pobre, que tem somente a Deus acima de todas as coisas. Obediente, que coloca a Deus acima de todas as coisas e não a mim mesmo. Este é o convite do Evangelho para nós hoje. Zelarmos também pela nossa casa interior, o que eu tenho feito com a minha vida de espiritualidade. Eu preciso estar atento a isso. Peçamos hoje ao Senhor esta graça. Irmãos, muitas vezes o Senhor precisa vir com este chicote, arrancar estes vendilhões que estão dentro de nós. Convido você hoje, através deste Evangelho, a fazer esta profunda reflexão, a pedir e aclamar ao Espírito Santo. Peçamos esta graça hoje. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Vinde nos ajudar, ó Espírito Santo de Deus. Vinde nos ajudar a reconhecer e a identificar estes vendilhões que tantas vezes estão no nosso exterior, mas principalmente no nosso interior. Vinde, Espírito Santo, nos ajuda a zelarmos por este templo que somos nós, a zelarmos também pelo templo de Cristo Jesus. Dá-nos hoje esta graça, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito. Vinde com o Teu chicote a lançar fora, a expulsar estes vendilhões de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve! Quero junto com você fazer esta oração. Pela vossa pura e imaculada conceição, ó Maria, purificai meu coração e santificai a minha alma. Amém. Deus abençoe você e uma ótima segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.